Muito obrigada, professor João Afife Ábido. E agora vou falar para vocês a respeito da... Vamos lá. O sexo, então, nessa era nossa da modernidade líquida e digital, eu vou falar mais devagar, então eu vou levar um pouquinho mais de tempo do que os que me antecederam, e eu fui privilegiada aqui pela comissão organizadora, até porque, né, hoje ninguém me contraria, pelo menos nesse até, né? Então eu vou falar mais devagarinho, tá bom? Para que vocês possam me entender. Esses são os meus conflitos de interesse, nenhum em relação à minha fala, mas eu trouxe. Bom, nas sociedades pré-modernas, o que acontecia? O objetivo do indivíduo e do grupo convergiam, até porque a humanidade precisava crescer. A vida era toda ela organizada no sentido de necessidades coletivas, e os membros do grupo focavam no nós, não no eu. E o que foi acontecendo é que na Idade Média a vida pública e privada não eram independentes. E a casa tinha uma arquitetura onde os espaços não eram definidos para determinadas funções. Não tinha, então, lugar para o segredo, para a intimidade, para a privacidade. O comportamento cotidiano, naquela época, era regulado pela igreja. Bem, o fim da Idade Média foi marcado por um avanço tecnológico da agricultura, aumento da produtividade, os meios de transporte começaram a surgir, crescimento urbano e populacional, e começou então a humanidade a trabalhar com monitorização das atividades produtivas. Então vamos seguindo essa evolução, vamos acompanhando tudo isso, e aí nós vamos chegar no fim da Idade Média com o fortalecimento das relações de mercado, busca crescente de lucros, novas condições materiais, sempre o material, então, começando a crescer no interesse. E aí aparece a avareza, a ganância, o egoísmo, e também tudo isso vai contribuir para aquilo que no futuro nós vamos ver, que é uma tendência a mudar radicalmente com o Renascimento, que volta-se para a literatura da civilidade para controlar aquele desmando que vinha acontecendo. E aí surgem os códigos de ética e de conduta e o processo civilizador. Bem, o processo civilizador, né, traz uma nova relação do indivíduo com seu próprio corpo, regras minuciosas e exigentes. Começa então o pudor a ser imposto, até então ele não existia. Lembram que as casas eram abertas, não havia segredo. E também as emoções, antes muito espontâneas, passam a ser agora controladas. Diante disso, nós vamos chegando na adolescência da modernidade e da industrialização, em que tudo isso muda. O jovem adulto, cada vez mais, está tendo tempo para adolescer. A adolescência tem aumentado, né? O aumento progressivo, por quê? Porque o período de estudo tem aumentado também. Hoje se estuda muito mais anos, alta competitividade do mercado, então muitos jovens ficam em casa, porque não encontram condição de trabalho. Mais recentemente, com essa escassez de empregos, eles se tornam dependentes da família, e aí eles vão tendo menos responsabilidade, vão ficando sob a responsabilidade dos pais. A juventude e a adolescência, como ideal de cultura, começa a se impor. Todos hoje querem ser jovens e não adultos, né? Então, esse passou a ser um período onde se iniciam muitas psicopatologias. O adolescente do final do século XX deixou de ser a criança grande, desajeitada e inibida, de pele ruim e hábitos antissociais, para se transformar no modelo de beleza, liberdade e sensualidade. Isso hoje todo mundo quer, né?
O adolescente pós-moderno, ele desfruta de todas as liberdades, mas ele é poupado das responsabilidades. Para vocês terem ideia por que isso acontece, dá uma olhada. O desenvolvimento do cérebro se dá daqui para cá, ao longo da vida. Então, nós vamos ter o cerebelo, que vai se desenvolvendo para levar ao aprendizado e ao raciocínio lógico. Depois, nós temos a amígdala, que é o centro emocional do cérebro, e é a segunda a se desenvolver. É aqui, né, que o adolescente vai passar a utilizar o pensamento de informações emocionais, né? Depois, o corpo caloso se desenvolve, e aí o processamento de informações passa a acontecer. Por fim, em último lugar, o córtex pré-frontal se desenvolve, que é aquela parte que vai fazer o controle da impulsividade. Então, dá para entender por que o adolescente usa muito mais esses outros sistemas mais desenvolvidos do que o córtex pré-frontal, porque ele é muito mais impulsivo do que racional. E aí, o que nós vamos ter é... Desculpa, voltou. Por favor, me ajuda aí. Em forma gráfica, o que nós temos é que enquanto o núcleo accumbens e a amígdala se desenvolvem vertiginosamente antes da adolescência, o córtex vai muito mais lento até atingir a vida adulta. Esse é, para vocês terem ideia, né, são as ressonâncias magnéticas ao longo dos anos, mostrando que, com o desenvolvimento da idade, nós vamos ter a parte em azul mais desenvolvida e, claro, o córtex pré-frontal vai aparecer em azul numa etapa bastante mais avançada da vida. A modernidade líquida, o que é isso? A sociedade contemporânea está completamente transformada. A vida pública, privada, os relacionamentos humanos, o mundo profissional, tudo mudado. Existe um processo crescente de individualização, né? E isso faz com que a cultura do eu se sobreponha de forma drástica sobre a cultura do nós. O relacionamento eu-outro começa a ganhar e cada vez mais tem ares mercantis. Essa modernidade líquida também traz relacionamentos muito voláteis, descompromisso, isso privilegiando a liberdade individual, sensação de liberdade e provisoriedade em tudo, transformações sociais aceleradas, os laços afetivos se diluem com muito mais rapidez e ausência de compromisso com a permanência e a durabilidade. A modernidade líquida mudou não só os padrões de relacionamento, mas também mudou os padrões de orientação sexual, os padrões de identidade sexual e chegamos então até a ideologia de gênero, da qual eu vou falar para vocês. A modernidade líquida também trouxe mais psicopatologia. Essa suposta liberdade acompanhada de novas patologias nos mostra que somos hoje muito mais deprimidos, sentimos muito mais solidão, desamparo, isolamento e, na esfera social, exclusão de toda a ordem, como sintoma de uma perversa sensação de liberdade. Bem, diante disso, né, nós podemos falar um pouco sobre o que é a janela de Overton. Overton criou um modelo para demonstrar como que um pequeno grupo de pensadores pode mudar intencional ou gradualmente a opinião pública. Preste atenção. Alguma coisa é proibida num dado momento, mas um grupo decide que quer mudar isso. E ele começa então a divulgar a ideia de que isto é proibido, mas com ressalvas. Aí essa ideia começa a ser ampliada pelas redes sociais. Daí o proibido com ressalvas passa a ser neutro. Algumas pessoas acham que tudo bem ou tudo mal, não tem uma posição nem negativa nem positiva em relação a isso. E daí passa a ser permitido com ressalvas.
E, depois de um tempo, aquilo que era proibido passou a ser permitido e de forma livre. Então, o deslocamento da janela de Overton fala assim, porque tira o foco principal, para vocês terem ideia. Vamos construir muitos estádios no Brasil e vamos fazer a Olimpíada. Não, isso não é bom. Nós vamos deslocar dinheiro da saúde, vamos deslocar dinheiro da educação. Mas nós vamos ter muito mais turistas. Tendo mais turistas, nós vamos ter mais dinheiro. Tendo mais turistas, nós vamos poder recuperar o que gastamos e muito mais. Pode ser. Vai ver que vai ver que não. E, de repente, a ideia de que, claro, vamos lá, vamos construir, vamos fazer do Brasil um país cheio de estádios de futebol para tudo quanto é lado. Vamos pensar nas drogas. É o mesmo processo. Liberação da droga. Não, é proibido. Proibido com ressalvas, neutro, permitido com ressalva, permitido livremente. Isso já vem acontecendo em muitos países e, inclusive, vem sendo pensado de forma bastante forte no Brasil. Bom, vamos falar então como é que é isso em relação ao sexo. O sexo vem sendo cada vez menos sancionado. As práticas sexuais perversas hoje são objeto de curiosidade. Eu quero saber como é que é. Eu quero também praticar, quem sabe, né? E as diferenças das atividades sexuais passam a ser aceitas como legítimas, porque eu quero ser feliz. Então eu vou fazer o sexo que me deixa feliz. Exortadas para serem exibidas em público. E o conceito de infidelidade. Bom, o que é infidelidade? No Brasil, infidelidade para os homens é quando não se faz sexo com amor. Eu faço sexo, eu não amo aquela pessoa, então eu não sou infiel. Só vou ser infiel com a minha companheira ou com o meu companheiro se eu passar a sentir amor também pela pessoa com quem eu me relaciono. Bem, assim sendo, essa flexibilização chega ao seguinte: ela, amor, eu te traí, ele, eu também, 1º de abril, 22 de março. Bom, o modelo antigo, né, versus o modelo moderno, atual. Antes, né, algumas décadas atrás, o amor romântico era o que imperava, era o que a gente buscava como ideal. Segurança, fidelidade, cumplicidade e estabilidade. Hoje, o ficar é o que as novas gerações buscam. Independência, autonomia, diversidade e experimentação. Então, ninguém quer ficar nem fiel, nem seguro, nem cúmplice, nem estável. E não só no sexo. O caráter efêmero do ficar está presente em todos os segmentos da contemporaneidade. Os vínculos empregatícios. A gente muda de emprego muito mais vezes ao longo da vida do que antes. Antes era bonito você fazer uma carreira num só lugar. Hoje é um tédio e você é considerado incompetente. Não consegue sair de onde está para uma outra situação melhor. Amizades. Não dá para ter amizades de longa data, porque as pessoas mudam de lugar, porque as pessoas se esquecem do seu passado muito mais frequentemente. Relações de vizinhança também não, porque a gente é muito nômade hoje em dia. A gente vai buscar novos lugares, novas possibilidades. E as relações familiares também mudaram. A família vertical hoje vem sendo substituída pela horizontal. As pessoas se casam, têm filhos, se separam, têm novos filhos em novas famílias, e a horizontalidade é a tendência atual. Não estou fazendo nenhum juízo de valor, estou apresentando a nossa realidade atual. Bem, o impacto da internet tem tudo a ver com o que está acontecendo, né? Metade dos anos 90, o sexo era um aspecto em jogos virtuais, com múltiplos usuários. Os participantes ocasionalmente se tornavam parceiros sexuais, mas num ambiente fictício, era de mentirinha. No início dos anos 2000, o cybersex começou a acontecer, 2 ou mais indivíduos em interação sexual pela internet, para ter prazer, podendo até se masturbar. Recentemente,
a internet acessível à população, sexo passou a ser um dos mais frequentes termos pesquisados nos mecanismos de busca. Então, internet reúne acessibilidade, baixo custo, e você pode fazer no seu quarto, de forma privada. Ninguém sabe o que você está acessando, e essa privacidade pode levar ao hábito, como pode levar ao vício. Bom, com que frequência o brasileiro, né, acessa a internet em busca de material erótico ou pornográfico? Esse é o resultado de um estudo que o Programa de Estudos em Sexualidade acabou de fazer, entrevistando, como vocês veem aqui, 3.000 brasileiros, homens e mulheres. E os homens frequentemente acessam material erótico e pornográfico, e as mulheres apenas quase 10%. Nunca 20% dos homens versus 45% das mulheres, e esporadicamente ambos empatam. Então, pelo menos quase metade da população do Brasil acessa esporadicamente para ver esse material. E o consumo da pornografia ativa dois processos principais: maior aceitação de variedades de comportamento sexuais não convencionais e um senso de autorização, que começa a ser aprendido e depois experienciado. Aquilo que é diferente, que eu nunca pensei, que eu nunca vi, de repente eu vejo, me interesso e quero fazer também, e passo a difundir também. E o Brasil é um país de contrastes. Ele está entre os maiores consumidores de pornografia pela internet. As buscas características são as mais específicas, diferentes de usuários de outros países. O Brasil ocupa o segundo lugar em número de acessos. O primeiro é os Estados Unidos. O Brasil tem um diferencial que o acesso é mais duradouro, os americanos são mais rápidos. Mulheres brasileiras são 35% da audiência versus 11%, né, a mais do que a mundial, que fica em 24%. Homens brasileiros, os termos mais buscados, seguem essa seguinte sequência. Primeiro, eles buscam lésbicas, depois sexo anal, depois teens, maduras e transexuais. A pornografia com transexuais no Brasil interessa a 89% mais que a média mundial. Em contrapartida, o Brasil é o país que mais mata travestis e transexuais. Bem, diante disso, a gente vai contar para vocês como que essa história foi acontecendo ao longo do tempo. Começamos com o inocente vibrador, lá em 1869. Vocês não sabem, mas o vibrador a vapor foi criado para tratar histeria, tá? Desejo sexual feminino visto como doença. Puxa vida, hoje todo mundo quer que as mulheres tenham mais desejo, e naquela época queriam, né, acabar com o desejo. E o primeiro modelo elétrico surge, então, anos depois, e no fim dos anos 60, o aparelho sem fio é patenteado. A camisinha, já teve versões com o sexo de linho, já fazia camisinha de linho no século XVI, intestino de carneiro, que é muito boa essa camisinha, mas é muito raro de se encontrar hoje, né? Na década de 1910, um polonês desenvolveu a camisinha de látex, a pílula chegou em 60, o sex shop em 62, e foi se difundindo. Nos anos 70, lojas como a Ives Garden em Nova York, e a Good Vibration de São Francisco. E nós sabemos que em final da década de 60, a marca japonesa de eletrônicos Hitachi veio com um massageador para músculos das costas. Não era a ideia deles nada sexual, mas as mulheres gostaram e passaram a utilizar como um brinquedinho, e se tornou o brinquedinho mais famoso do planeta. Bonecas sexuais já existem por aí, tá? As infláveis só começam a se popularizar na década de 60. E há quem transe com bonecas infláveis, mas tem aqueles que preferem silicone. Nos anos 70, um indivíduo, o Duncan, imóvel da cintura para baixo, após um acidente, criou um pênis de silicone para usar com sua mulher. E essa
invenção revolucionou a indústria que passou a usar esse material. Nos sex shops existem todos os tamanhos para se vender. E tem aquela velhinha que foi ao sex shop e escolheu aquele ali. Falou para o vendedor e o vendedor disse, não, esse aqui, minha senhora, é o extintor de incêndio. Bom, continuando. O telesexo, né, surgiu nos anos 80 e daí logo virou uma febre. 180 milhões de chamadas só para uma operadora daquele país, né? E agora, nos Estados Unidos, também no Brasil, aplicativos de encontro. Na década de 60, os alunos de Harvard faz coisas boas também, né? Criaram Operation Match, que é o avô do Tinder, e daí os usuários preenchiam formulários e o computador os analisava para achar possíveis almas gêmeas. Tudo muito inocente e foi desvirtuando ao longo do tempo, ou se tornando mais divertido ao longo do tempo, né? Os DVDs, depois então os óculos de realidade virtual, nessa década, e tivemos os robôs sexuais, né, nos anos 90, e o que nós vamos ter agora, né? Um inventor nos Estados Unidos vai lançar uma boneca com inteligência artificial. Então, esse é o maravilhoso mundo novo. Nesse sentido, será que tudo isso vem sendo feito para prevenir a infidelidade, que é uma situação que as pessoas dizem que cometem quando estão insatisfeitas, ou quando o envolvimento é frágil, ou quando, sei lá, me senti atraído por outra pessoa, o que eu vou fazer? Né? Ou me traiu, vou trair também, revanche. Insegurança no relacionamento também. Bem, a avaliação cerebral por estímulos às fantasias de infidelidade sexual nos mostram que os homens têm maior ativação, sabe de quais regiões? As regiões envolvidas com comportamentos sexuais agressivos, amígdala e hipotálamo. Já as mulheres, quando estão propensas a trair, a maior ativação de áreas implicadas na detecção de outras intenções ou violação das normas sociais, especialmente o sulco temporal superior. A perversão e busca do prazer. Bem, quando Freud, né, definiu o que seria o perverso, ele disse que seria o negativo da neurose. O perverso não reconhece o recalque, que seria um mecanismo de defesa comum à neurose. Pelo contrário, ele busca a concretização do prazer e esses são os objetos da perversão. Bem, continuando, nós chegamos à modernidade com o sexting. Para quem ainda não sabe, sexting surgiu agora nos anos 2005, num artigo de uma revista australiana. E é a contração de sex com texting. Então, nós vamos ter uma condição de divulgar conteúdos eróticos e sensuais por meio de celulares, para grupos de redes sociais, e-mails, salas de bate-papo e comunicadores que instantaneamente estarão conosco. Iniciou por mensagens de SMS, com textos sexualmente sugestivos, ou com conteúdo explícito mesmo, e com avanço tecnológico aumentou o envio de fotos e vídeos em posições sensuais e nus, os tais nudes. O sexting no Brasil tem uma grande influência do uso de álcool e drogas. O consumo de álcool e drogas é considerado um dos maiores motivos para a prática do sexting. 26% de quem pratica faz sob efeitos de álcool e drogas, 51% considera um jogo erótico ou parte da relação e 65% é porque quer se exibir mesmo. E nesse sentido, o namoro online ganha, né, até pesquisas que têm resultados bastante interessantes, né? 17% dos casamentos resultam nos Estados Unidos de encontros online. Outro dado interessante aqui que eu posso apontar para vocês, né, que os homens mentem sobre altura, idade e renda, tá? Não é só as mulheres, tá? E 53% namoram mais de uma pessoa ao mesmo tempo, que é uma outra vantagem, né? Sem sair de casa. 81% postaram pequenas mentiras em seus perfis, tá? E 1 em cada 10 perfis é de golpista, cuidado, tá?
Bem, continuando, nudes, compartilhamento de imagens sexuais explícitas pelas mídias digitais, no Brasil, se alastrou de forma muito grande. E o que a gente sabe é que não são senhores e assim com necessidades exibicionistas, mas adolescentes que depois de enviarem se arrependem profundamente e não tem mais volta. Aquilo se espalha como pólvora. Os riscos online para adolescentes é que 50% deles se comunicam com um desconhecido, 1/3 dos quais agendam encontro. 20% das crianças recebem convites online. 30% acessam salas de bate-papo sobre sexo. Apenas 7% contando aos pais. Os demais dizem que não contam porque eles não querem ser proibidos de ficar online. O que aconteceu com as atividades sexuais pela internet nos últimos 15 anos? Ela não é ruim de todo, não vamos demonizá-la, né? A informação sobre temas sexuais acontece e serve para a promoção de saúde? Serve sim. Os melhores sites sobre informações em relação à sexualidade estão disponíveis, e muitos deles no Brasil. A gente precisa escolher, a gente precisa separar o joio do trigo. Também pornografia, cybersex, busca de parceiros, né, e aquisição de produtos eróticos. Para isso, a internet tem sido usada mais frequentemente nos últimos 15 anos. E a sexualidade e a psiquiatria mudou muito desde então. As disfunções sexuais, os transtornos de preferência sexual, que mudaram de nome. E hoje nós sabemos que as disfunções só são assim diagnosticadas se houver sofrimento. Também sabemos que parafilia não é mais sempre doença. Ela é considerada passível de tratamento, e aí chama-se transtorno parafílico, quando não há consenso entre os parceiros. Ficam sempre como transtornos parafílicos passíveis de tratamento, sempre pedofilia, froteurismo, exibicionismo e voyeurismo, sadomasoquismo, fetichismo. Se você faz e você está feliz e ninguém tem nada a ver com isso, segundo o DSM-5 recentemente publicado. Como que vai ser com a CID-11, ainda em elaboração? Acredito que bastante semelhante, a gente ainda está fazendo esse trabalho, estou participando, não vai ser superponível ao DSM-5, mas leva essa mesma tendência de respeitar o sofrimento e a individualidade em cada uma dessas condições. Com relação à transexualidade, que já foi transexualismo, passou a transexualidade, hoje é disforia de gênero, ou seja, nós só vamos hoje tratar indivíduos que sofrem pela sua transexualidade. Não vamos considerar a transexualidade uma doença, segundo o DSM-5. Vamos considerar, sim, quem sofre disfórico de gênero. E sim, essa será a condição a ser tratada. Como vão ficar esses tratamentos? O SUS vai atender esses indivíduos que não têm doença, mas querem mudar o seu sexo? Como será isso? E quem são esses indivíduos? E como é a sexualidade no Brasil, segundo os vários estudos populacionais que eu tive a oportunidade de realizar junto com o meu grupo do Programa de Estudos em Sexualidade, lá do Hospital das Clínicas de São Paulo. Eu trago 3 estudos, um de 2004, outro de 2008, que foram presenciais, questionários anônimos, autorresponsivos, e que foram feitos, né, presencialmente, mas com especialistas indo a parques, praias, praças e deixando muito à vontade o participante para responder de forma isolada e individualmente e depois depositar numa urna sem identificação as suas respostas. E em 2016 fizemos uma pesquisa online, até para comparar os resultados presenciais com esses online, e alguns resultados eu trago para você. O início da vida sexual no Brasil se dá em indivíduos de 15 anos ou mais, a imensa maioria. Mas nós temos um contingente que iniciam muito precocemente, menos do que 12 anos, como vocês estão vendo aqui, sendo 5,4% dos homens. E entre 13 e 14 anos, quase 15% da população masculina, 6,6% da população feminina.
Quando a gente pensa do número de parceiros nos últimos 12 meses, 60% da população brasileira se mantém com um parceiro, mas temos um contingente bastante alto dos reconhecidamente povo mais bem resolvido sexualmente do planeta, que não tem parceiro nenhum ao longo de um ano. 2 parceiros, 3 parceiros, 4 parceiros, 5 ou mais parceiros em um ano, chegando a 10% dos homens e 2,5% das mulheres. Uso de preservativo. Estamos mal, né? Uso sempre, uso correto, adequado, 27,2% dos homens e 30% das mulheres. Né? Uso às vezes, que não significa absolutamente nada, e não usa, é a imensa maioria. Tratamento de doenças sexualmente transmissíveis, estamos bem acima da média mundial, 5% dos homens e 4% das mulheres. Isso que fazem diagnóstico, que procuram médico, mas nem todo mundo faz. Quanto ao comportamento compulsivo, se autorreferido, 6,5% dos homens consideram que eles fazem muito mais sexo do que gostariam de ter mais controle sobre a sua atividade sexual. E 2,1% das mulheres responderam que também consideram que não tem controle sobre a sua atividade sexual. E você está aí pensando, onde é que está essa daí que eu queria, né, encontrar? Bom, vamos lá. Comportamento parafílico, eventual ou regular. Veja só, consideram-se exibicionistas quase 1% dos homens. Ou seja, você sabe o que é exibicionismo. Você gostar de causar surpresa mostrando as partes do seu corpo, de preferência, o que se quer mostrar são os genitais, causando susto na parceria e com isso chegando ao seu orgasmo. Fetiche é algo que é praticado por 1,4% dos homens e 0,7% das mulheres. Sadomasoquismo, um número bastante interessante. Masoquismo aqui, sadismo, 4,1% dos homens. Está faltando mulher sádica, e mulher masoquista. Está faltando, mas infelizmente, vamos deixar assim mesmo. Travestismo, temos aqui um número importante. Voyeurismo, zoofilia, 1% dos homens refere que pratica sexo com animais. Entenda que essa é uma pesquisa online, portanto, presume-se que algo diferenciado a essa população. Mudança de sexo. Você está satisfeito com suas características sexuais? Não. 3 em cada 1000 mulheres. Nasci mulher, mas gostaria de ser homem. Completo. Não. Nasci homem, mas gostaria de ser mulher completa. 5 em cada 1000 homens. Você faz tratamento para mudança de sexo? Mulheres, 1 em cada 1000 e 1 em cada 1000 homens. Portanto, não é pouca gente, como vocês podem perceber. Quanto à vida sexual ativa, veja só, brasileiro tem vida sexual ativa, sim. Vai diminuindo com a idade, especialmente mulheres, que atingindo o climatério e a menopausa, 75% delas faz sexo, 25% não. Quando estão completamente menopausadas, apesar de eles continuarem fazendo sexo em alta porcentagem, metade delas já não faz mais. Portanto, terceirizaram. Vamos continuar? A média de relações sexuais por semana, elas fazem 2 vezes. Gostariam de fazer o dobro. Não fazem porque estão cansadas, não têm privacidade, ou os filhos atrapalham, N razões. Eles fazem 3. Será que até em questionário anônimo eles contam vantagem? Não. É que a gente viu que elas param e eles continuam. Os casais homossexuais masculinos têm frequência maior que os casais hétero e homossexuais femininas. E aí a média acabou maior para os homens que, se pudessem, fariam sexo todos os dias. Bem, e com quem você iniciou sua atividade sexual? Perguntei para os brasileiros e brasileiras e elas
iniciaram em 2016, a resposta foi, não que iniciaram em 2016, mas quem foi pesquisado em 2016, 80% delas iniciaram com namorados, né? E devia bater isso aqui, devia empatar, mas infelizmente só 42% deles respondeu que iniciaram com namorado. Ou seja, eles iniciaram com amigas, iniciaram com desconhecidas, com primas, e até com prostitutas. Mas aqui amigos, desconhecidos, primos e prostitutos são poucos. O que me leva a crer que boa parte delas aqui achava que estava namorando, mas não estava. Bom, e aí, quando eu pergunto para os homens, o que é qualidade de vida para você? Eles dizem, primeiro eu preciso comer, né? Comer comida boa, comida, tá? Depois, tempo de convivência com a família. Que coisa bonita, né? Estou alimentado, convivendo com a família, agora eu quero sexo satisfatório. Depois é que o homem vai se preocupar com a qualidade do sono, com trabalhar no que gosta, com prática de exercício. Doença está aqui embaixo. Prevenção de doença para homem é o 8º item na qualidade de vida. E agora vocês vão entender, talvez um pouco, por que a heterossexualidade não tem muita saída, muita solução. Mulheres, qualidade de vida para mim é, primeiro, comer comida saudável, tempo de convivência com a família, dormir, claro, né? Prevenir doenças, trabalhar no que eu gosto. Hobby é mais importante do que sexo para as mulheres, tá? Então, diante disso, a conta não vai fechar e a gente vai ter esse quadro para tentar solucionar, quem sabe, né, as nossas frustrações. E eu sempre mostro esse slide porque eu continuo me comovendo com a coerência masculina. Dos 18 aos 80, sei lá, 1000 anos que vivam, eles vão manter um nível de 70% em média de infidelidade. A pergunta era, pelo menos uma vez, você já praticou um ato de infidelidade? E os brasileiros de todas as idades foram bastante, né, unidos nessa resposta. Mas as mulheres estão aprendendo, tá? Essa senhorinha aqui, de 60 para 70 anos, apenas 2 em cada 10 confessou que, de fato, tinha dado uma puladinha. Mas, quando a gente pergunta para as meninas, claro que num questionário anônimo, né? Metade da garotada de 18 a 25 anos, das nossas meninas, já teve uma experiência extra namoro, extra noivado, e alguma união estável que ela pudesse ter. Então, eu volto a dar o meu conselho, que eu não me canso de dar. O senhor aí, colega, que está na faixa dos seus 70 e tantos anos, e está querendo trocar a sua senhorinha. Troca por outra senhorinha, porque sua chance de levar um adereço com ela é bem menor do que com a mocinha. Muito obrigada.